Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Olá, boa tarde. Iniciamos mais um painel do nosso primeiro congresso online da Advocacia Baiana. É um prazer tê-los aqui. Um prazer ter vocês presentes aqui no nosso painel. Doutor Renato, doutor Sérgio, doutora Ana Verena. E o tema são os efeitos da pandemia nos contratos de consumo. A gente vai ter um bate-papo muito bom, muito interessante, trazido por vocês três, para que a gente possa compartilhar aqui hoje à tarde. Inicialmente, vamos ter a fala do professor Renato Porto, com o tema Como iniciar na advocacia através do direito do consumidor. Ele é advogado, doutor em Direito, vai falar com a gente agora. Bom, muito obrigado, sobretudo pelo convite. É uma grande honra quando eu recebi esse convite, depois recebi o e-mail formal para poder estar falando para a advocacia. Antes daqui das cortinas se abrirem, né, a gente estava conversando nos bastidores e falei que era uma felicidade muito grande falar da advocacia. Por quê? Eu trabalho na Escola da Magistratura há mais de 10 anos e não sou juiz. Eu trabalho nas duas escolas do Ministério Público daqui do Rio de Janeiro e não sou promotor. Trabalho na Escola da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e, adivinha, também não sou defensor. O que eu faço há 24 anos, com muito orgulho, é desenvolver a advocacia. Vivo da advocacia, vivo das salas de aula também, sou um apaixonado pelo ensino e pelo direito do consumidor especificamente. Nesse momento de pandemia, nós passamos por um dos maiores problemas até então vividos para a advocacia. Para quem advoga sabe, o trabalho ele dobrou e a remuneração caiu pela metade, porque os clientes não têm tanto dinheiro para continuar pagando, porque todo mundo está passando por uma das maiores recessões da história, e ao passo de que, atualmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, na data de hoje, o número de processos distribuídos é muito superior ao no mesmo período do ano passado. Eu não quero cometer a falha de afirmar o número de processos, mas seguramente mais do que triplicou. Então, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho feito lives, eu tenho conversado com muitas pessoas de vários tribunais e tem sido uníssono o discurso de que vai entrar em colapso judiciário, porque a gente não vai conseguir prestar o apoio que o judiciário precisa prestar, tendo em vista a quantidade de processos, pelo número de servidores, pelo número de juízes, pelo número de envolvidos, de atores envolvidos nesse processo, vai ser bem complicado. No entanto, como realmente eu sou um apaixonado pelo direito do consumidor e treino jovens advogados que estão entrando no mercado e que têm dificuldade, e todos eles falam: Renato, eu estou com medo, eu estou com muito medo agora de iniciar na profissão. O que eu poderia fazer? Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai dar errado. E eu brinco dizendo assim, em ambos casos, você tem razão. Você tem certeza, você pode ter certeza de que isso que você está falando vai ser o que vai acontecer no final. Como assim? Se você diz que você vai conseguir cliente, que você vai prosperar, que a coisa vai dar certo, a chance disso acontecer é muito grande. E se você diz que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo na sua vida, também a chance disso acontecer é muito grande. A minha mãe dizia que minha avó tinha uma frase que é: olha, você cuidado com o que você fala, que de repente o anjinho da boca torta ele diz amém. E você já viu quando você está andando pela rua e uma pessoa vira para você: nossa, você está mal, doutora Rita,
Olha, você está meio amarela. O que você está sentindo, doutora Ana? Né? Automaticamente você não está sentindo nada, mas você dá uma olhada ali na frente do espelho, porque são fatores externos que estão influenciando até mesmo nos seus aspectos físicos. Olha o que pode acontecer. Então, eu prefiro ser um otimista nesse momento e nunca produzir tanto conteúdo quanto eu tenho produzido agora. E digo para vocês, bom, trabalhando com o direito do consumidor, eu acho que o primeiro passo que tem que ser tomado é você ter essa atitude positiva e imaginar que tudo vai dar certo. Depois, o que eu imagino que seria um bom caminho? Eu acho que no início da profissão, né, o advogado ele tem que se afeiçoar por uma determinada área. Se nós estamos falando de direito do consumidor, eu parto da premissa de que são os apaixonados como eu em direito do consumidor, na disciplina Direito do Consumidor. Seguramente o doutor Sérgio gosta muito de direito do consumidor, a doutora Ana gosta de direito do consumidor, somos os loucos do direito do consumidor, doutora Rita. Só que dentro do direito do consumidor existem sub-áreas. Você tem a área de direito digital, você tem a área das relações de consumo pela internet, você pode estar falando também do direito do consumidor relativo aos planos de saúde, o quanto que os consumidores têm sofrido nesse período em relação aos planos de saúde. Agora mesmo fica aquela maluquice. Mas vem cá, a ANS diz que o plano de saúde não precisa cobrir o tratamento. Aí sai uma liminar que fala que tem que cobrir, aí depois cai a liminar, aí depois fica... Bom, isso é uma área que está em constante crescimento e que a pessoa pode se apaixonar, até porque a área de planos de saúde, eu creio, não sei nem se eu estou correto de falar, ainda mais publicamente estou. Eu acho que eu vou assumir isso. A legislação é tão complexa que parece que foi feita para você não entender. Se você tem um plano de pessoa física, você tem um tratamento. Se você tem um plano de pessoa jurídica, você tem outro tratamento. Se o contrato é antes de uma data, é um tratamento. Se é depois de 99, já é janeiro de 99, já é um outro tratamento. Se é um contrato de até 30 vidas, é um tratamento. Se é superior a 30 vidas, já é outro tratamento. Nossa, parece que foi feito para você não entender. Então, se você tiver um advogado que é apaixonado em direito do consumidor e se especializar especificamente em planos de saúde, eu posso afirmar para você, não vai faltar cliente. Porque a matemática é simples. Se o número de processos aumentou monstruosamente, mais vai se precisar de advogados. Eu estava num bate-papo esses dias com um grande professor que eu respeito demais, que é o professor Alexandre Câmara, que é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio, e ele dizia o seguinte: os profissionais da frente hoje realmente são os da saúde, que nós mais precisamos. Assim que a pandemia diminuir os seus números, e ao que tudo indica isso vai acontecer, esse é o sentido das minhas preces, a segunda área que mais vai se destacar vai ser o judiciário. E quem é que vai impulsionar isso? A advocacia. Então, a advocacia vai ter um papel preponderante na reconstrução econômica da sociedade brasileira. Então, o número de processos vai aumentar e, nesse momento, ao invés de eu comprar lenços para chorar, eu prefiro comprar livros e estudar cada vez mais, estar me preparando para poder prestar apoio para essa quantidade enorme de consumidores que precisa da gente. Então, veja, se você se especializa em planos de saúde, se o número de processos vai aumentar, fatalmente isso vai representar um aumento da sua clientela. Renato, mais alguma coisa? Claro, bancos. Será que existem pessoas endividadas, pessoas que sofrem com instituições bancárias, com os juros que são cobrados? Renato, sim. Opa, então tem mais uma área vindo aí. A Lei Geral de Proteção de Dados, que dificilmente você vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados sem associar o Código de Defesa do Consumidor, que em seu teor trabalha especificamente com o tema banco de dados. Então, eu acho até que para se falar de Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que falar as relações de consumo e a Lei Geral de Proteção de Dados para você ter um caminho. E imagine multas de até 10 milhões de reais para empresas que não se adequarem ao padrão estabelecido pela lei geral. São poucos os profissionais, são poucos os colegas que estão preparados. Se um empresário chegar hoje e falar assim, olha, eu quero te contratar hoje para você trabalhar para mim.
Ah, quero. Tá bom. Você vai fazer o quê? Eu quero que você adeque a minha empresa para estar preparada para a Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto você me cobra e o que eu faço? Levante a mão quem está preparado para isso. E eu venho o quê? Dando muita informação para a advocacia nesse sentido. Eu vou até, geralmente nos eventos, o pessoal, Renato, me dá teu livro, você tem um livro aí para sortear para o pessoal e tudo mais. Melhor do que o livro, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, porque eu sempre faço um sorteio e às vezes uma pessoa ganha, aí tem um auditório com 1.000 pessoas, com 500 pessoas, a pessoa não ganha. Eu resolvi dar um presente para todo mundo está presente aqui. Eu estou fazendo uma sequência de aulas, de 10 aulas, em que eu trouxe o conhecimento dos maiores juristas da área do direito do consumidor, compilei tudo e tenho as entrevistas e que eu vou disponibilizar como que numa forma de um curso gratuito, claro, não oneroso, para que todos possam ganhar. Eu fiz o seguinte, que é o jeito de eu conseguir distribuir isso. Se vocês entrarem no meu Instagram, meu nome é Renato Porto, entrem no Instagram e joguem assim, Renato Porto, eu juro que meu nome vai aparecer lá. Joga lá, doutor Sérgio, joga ali no teu computador, no Instagram, joga assim, Renato Porto, eu vou aparecer. Aí eu tenho que ensinar uma coisa. Lá no alto tem a fotinho do Renato. Embaixo tem uma coisa que chama bio, que é a biografia. Doutor em direito, faz isso, faz aquilo. Se você clicar ali, vai abrir uma janela e que você vai ter a opção de entrar no Telegram, que é onde todas essas aulas estão listadas. Então, entre ali, que você vai ter acesso a tudo isso. Tudo isso que eu estou falando, Lei Geral de Proteção de Dados, contratos, bancos, eu tenho um curto espaço de tempo para falar de um tema tão amplo, então eu resolvi dissociar. Quem quiser se aprofundar, vai até lá no Instagram, acessa e vai ter tudo isso. Então, Renato, o que eu faço para iniciar na advocacia consumerista? Primeira coisa, dentro do direito do consumidor, encontre um nicho, encontre uma área para você poder se afeiçoar. E por que é tão importante você encontrar a sua área? Pelo seguinte, porque você reduz o número de concorrentes e reduz o número de material de estudo. Porque, veja, o doutor Sérgio está dando palestra aqui, a doutora Ana está dando a palestra aqui também para a gente, foi convidado, tem esse time todo conosco. Quando a tela apagar, você pode ter certeza que do lado do quadro bonito ali do doutor Sérgio tem muitos livros. Ali perto do escritório da doutora Ana, quanto tempo de energia, de vida ela dedicou para poder estar estudando. Doutora Rita também se preparando para a gente estar aqui. É na hora do apagar das luzes que ninguém nota. Mas veja, existe uma preparação muito grande. Para a pessoa estar hoje falando aqui nesse congresso, é porque seguramente ele se preparou para caramba. Então não tem solução mágica. Se alguém chegar aqui e falar assim, não, você para se tornar especialista é só você fazer isso e não falar que você vai precisar estudar, isso é uma mentira, não dá. Você tem que sentar e na hora que ninguém estiver olhando, que as câmeras estiverem apagadas, você está se preparando. Então, o caminho para o sucesso da advocacia consumerista ou qualquer ramo do direito, se a gente for conversar assim, é através de uma preparação profunda. Só que se eu falar para você, estuda direito civil, o que dá mais trabalho? Estuda direito civil como um todo, desde o nascimento com vida até a morte, né? O direito civil é o código da vida, né? Ele vai regulando a tua relação do momento que você nasce até o momento que você morre. Ou então, se eu falar direito do consumidor, já fechou. Planos de saúde, fechou mais ainda. Quantos advogados você conhece que trabalham com direito do consumidor? 1.200.000. Todo advogado trabalha com direito do consumidor. Tá bom. Mas quantos fazem só planos de saúde? 500? Tá bom. Na tua cidade, a chance de você ter se tornado o maior especialista da tua cidade aumentou. E a carga de conhecimento também é menor do que se você se especializar em tudo. Vou contar uma história para vocês. No ano de 2005, eu tive um sonho de fazer um doutorado no exterior. Até não recomendo, não, porque você tem que pensar muito bem em qual país que você vai, senão depois você não consegue reconhecer a titulação pelo MEC, né? Então, eu tive que fazer lá fora e fiz aqui também. Quando eu fui lá para o exterior, eu acreditei no ano de 2005 que o direito do consumidor estava crescendo muito e que as relações de consumo pela internet iam dar o que falar. E lá, eu me super especializei em direito do consumidor nas relações eletrônicas. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a conhecer pessoas que também falavam sobre esse tema, e eram poucas pessoas. E esse tema foi crescendo. E eu comecei a ganhar
fama, vamos dizer assim, trabalhar meu branding, ser reconhecido na área pelos meus pares, justamente porque eu era uma referência naquela área. E era uma área que estava em ebulição, eu estava crescendo junto com a área. Então, hoje, os grandes nomes, normalmente eu conheço dessa área. Eu até já não abraço com mais o vigor que eu abracei um dia, eu já trabalho com o direito do consumidor como um todo, mas veja, quando eu estava me constituindo como marca, e o profissional do direito ele é uma marca, enquanto a gente não entender que o nosso escritório de advocacia é um negócio, né, a coisa não anda. Então, na hora que eu estava me constituindo, eu escolhi uma área. Então, o que eu faço? Nesse momento de advocacia, coisa de professor, né? Repassando, nesse momento tão difícil, primeiro eu tenho uma atitude positiva, e não é só vai dar certo, não, através de números. O número de processos aumentou e o número de advogados se manteve. Então, vai existir uma necessidade muito grande. Se a gente for planilhar o número de advogados que você vai precisar, seguramente a maior parte serão advogados consumeristas. Por quê? Porque de cada 10 processos distribuídos no Tribunal de Justiça, quantos são de direito do consumidor? É um número muito grande. Então, é uma expectativa real. Então, não é aqui, eu vou ter um pensamento positivo porque eu vou ter um pensamento positivo. Não, eu vou ter um pensamento positivo porque é algo concreto. Ponto. Parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo agora. Que área que eu me especializo? Já que você diz que tem que ser um nicho. Lei Geral de Proteção de Dados. Direito de imagem na internet. Imaginem aí, hoje em dia todo mundo bate foto. Coloca em tudo que é lugar a imagem de todo mundo. Eu tive que defender aqui no escritório um caso muito interessante de uma pessoa que contratou uma empresa para produzir um site e a empresa fez o seguinte, ela entrou na internet, pegou uma fotografia aleatória e colocou lá no site e entregou esse serviço para essa empresa. Essa imagem era de uma modelo. Essa modelo promoveu uma ação indenizatória por utilização indevida da imagem, ganhou em segunda instância, e essa pessoa teve que indenizar. Quantas pessoas passam por isso? Hoje em dia, qualquer telefone celular te dá acesso a essa funcionalidade. Então, vejam, é uma área monstruosa, planos de saúde, bancos, Lei Geral de Proteção de Dados, direito na internet, dentro do direito da internet, a proteção da imagem. E parem tudo, sentem e estudem contratos. Renato, dentro do tema contratos, o que eu tenho que estudar mais ainda? Princípio da boa-fé objetiva. Essa ética esperada no momento das contratações, seja na fase pré-contratual, seja na fase contratual, seja na fase pós-contratual, quer dizer, Professor envolvendo Renato, todo o espectro sim, contratual. Vou te interromper rapidinho. Diga lá. Nós temos agora poucos minutos. Aí você fala dos contratos e encerra a sua fala, tá certo? Fica tranquilo, eu já estava preparado para isso. Na próxima vez faz só assim, ó. Ficaríamos muito faz tempo só assim, aqui. Ó. Faz só assim, ó. Fica tranquilo, beleza. Então eu tenho o espectro contratual. E a boa-fé objetiva gira ao redor de tudo isso. Só que agora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Como é que estudar contrato é uma coisa importante, né? Geralmente, a relação contratual, a gente imagina que a visão seria entre contratante e contratado. Eu entendo que, nesse momento, além de toda a questão da boa-fé objetiva, a gente tem que falar um pouquinho do direito fraterno. A gente tem que pensar do direito solidário. Nunca foi tão importante, em um momento contratual, você pensar no próximo. Dou 2 exemplos e encerro a minha fala. Exemplo número 1. Como eu sou advogado, e a gente sabe, né? A advocacia tem mês que é bom, tem mês que não é tão bom assim. Então, durante o ano, eu vou fazendo um caixa, e quando chega em dezembro, eu vou na escola dos meus filhos e falo assim, oi, gente, vem cá, quanto é que você me cobra se eu pagar o ano todo? Porque eu não sei como é que vai ser o ano na advocacia. E, graças a Deus, nesse momento tão difícil, em janeiro eu tinha conseguido fazer o pagamento. E eles me dão um desconto. Nesse ano me deram um desconto de 23%, o que é muito bom. Quando veio a pandemia, a mensalidade dessa mesma escola diminuiu, porque teve uma redução. Ora, se eu fiz um pagamento antecipado e esse mesmo valor sofreu um desconto, o que eu teria de direito? Eu teria direito
de ter a restituição daquilo que eu paguei a maior. Eu chamei os donos da escola para uma reunião, eles já esperavam por isso, e eu falei, olha, eu queria dizer para vocês que o dinheiro é para ficar para a escola. Por 2 motivos. Motivo número 1, existem pais que não conseguiram fazer o que eu fiz. Então, aproveite esse crédito para outros pais. Se não existir essa necessidade dos outros pais, eu sou muito grato pelo que vocês fizeram pelos meus filhos durante todo esse tempo. Veja, eu poderia contratualmente exigir algo, mas nunca foi tão importante pensar no próximo. Seja na própria instituição a qual eu mantinha o contrato, ou seja, em relação a um pai ou uma mãe que eu nunca tive contato, mas esse é meu dever. É com essas palavras que eu encerro a minha fala. Eu acho que agora na hora certinho que eu fiquei olhando ali, né, Rita? Foi na hora certinha. Nós agradecemos demais a sua fala. Eu concordo de que realmente é muito importante todo esse conteúdo que a gente está recebendo através do, principalmente assim, Instagram, YouTube, de professores que decidiram durante esse período passar para a advocacia o seu conhecimento e de forma gratuita. Isso é muito importante. E para a jovem advocacia mais ainda, porque se você está ali meio sem saber ainda qual caminho percorrer, é excelente para se tomar uma decisão. Acompanhe o seu Instagram, acho excelente. Então, assim, realmente é um norte muito grande. No início eu não me apresentei, vou fazer isso antes de chamar nosso próximo palestrante, doutor Sérgio. Eu sou Rita Coutinho, advogada, especialista em direito previdenciário e atuo em direito previdenciário e direito do consumidor. Aqui no interior da Bahia, numa cidade chamada Serrinha. Pelo amor de Deus, hein, Rita, quando passar a pandemia, me convida que eu quero ir aí falar, hein? Convido sim, com certeza. Estará convidado, todos vocês. E assim, muito obrigada, né, pelas palavras, como eu falei. A gente vai receber agora para também conversar com a gente sobre contratos de consumo, né, durante a pandemia, o doutor Sérgio São Bernardo, ele que é advogado, professor da UNEB, doutor em difusão do conhecimento pela UFBA, e vai falar um pouco para a gente sobre o tema. Professor Sérgio, é sua palavra. Agradeço, doutora Rita. Dou as boas-vindas aí a meu colega Renato, a nossa colega também de OAB, de Comissão do Consumidor, doutora Ana Verena, e boas-vindas também a essa advocacia que está aí vivendo essa situação. Agora, eu tenho até dito que dos males da pandemia, nós estamos muito mais afiados com os estudos e com as pesquisas. Esse é um momento, talvez, de preparação, porque se é verdade que nós estamos e vamos viver situações difíceis, então vamos nos preparar, né? Então não vamos deixar de aproveitar esse momento, as coisas boas que esse momento talvez esteja nos dando. E uma das coisas boas é esse congresso da advocacia baiana, que eu já aqui parabenizo a OAB, parabenizo o doutor Hermes Narião e a doutora Rita, que está coordenando agora essa atividade. Enfim, o direito, da mesma forma que a sociedade, o direito também está mudando. E ainda bem que o direito muda, né? Nós estamos dentro de uma ótica onde o direito precisa cuidar das manifestações humanas, muito embora o direito não cuide de todas as manifestações humanas e não acompanhe todas as tendências e fenômenos da sociedade. Então, é bem verdade, né? Senão o doutor Renato aqui não apresentaria para a gente quais seriam as novas tendências, né? Quer dizer, então, nós estamos abrindo agora um universo muito grande. De algum modo, parte dessas tendências elas já estavam desenvolvidas, já estavam ali, de algum modo, sendo praticadas, e nesse momento, né, de estado de emergência, calamidade pública por conta da Covid-19, nós estamos buscando, talvez haja uma acentuação maior, né, um investimento maior nessa tendência, e nós precisamos dar conta, né? Então, nós vamos observar que no campo do direito houve uma modificação de todas as áreas, na área do judiciário, na área do poder legislativo, do poder executivo, o pacto federativo, a relação entre o governo, a União, o governo do Estado, municípios, quer dizer,
De uma hora para outra, um fenômeno que mexeu com todas as relações do campo do direito. Do ponto de vista da sociedade, nós vamos observar uma modificação também muito forte nas relações humanas, né? Observe que hoje nós já temos novos hábitos. Há quem se fala, eu não gosto dessa expressão novo normal, porque nem tudo que está surgindo como novo é normal, né? Então, a gente aceita até coisas absurdas como normais, então não é nada de novo normal. Mas, de qualquer modo, é importante dizer como agora nós vamos dar mais importância às coisas, né? Vamos dar a noção de o que é supérfluo, daquilo que é mais importante fazer, né? A busca de uma vida saudável, a possibilidade de cuidar melhor da família, né? Tudo isso ligado também a essas modificações, né? Quem diria que nós já poderíamos fazer telemedicina, né? Quem diria que já deveríamos fazer um processo muito mais radicalizado de digitalização da vida, né? Tudo nosso agora está no celular e no computador. Nós estamos fazendo compra, serviço por delivery, indo no drive, quer dizer, de uma forma muito mais sofisticada, empresas já estão sendo constituídas para isso, quer dizer, é uma nova realidade, isso é bem verdade. Então, tudo isso, de algum modo, interfere nos contratos, interfere na relação jurídica, e o que a gente quer tratar aqui de forma bem rápida é justamente como isso se dá. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é considerado um dos melhores sistemas jurídicos do mundo, né? E nós temos um código extremamente principiológico, que carrega ali valores dos direitos fundamentais, que carrega princípios constitucionais, que carrega princípios de direitos humanos, que dialoga com a iniciativa privada, que dialoga com a ordem econômica. Quer dizer, eu nunca vi um documento com a capacidade dialógica, com capacidade filosófica, jurídica e prática, porque a gente consegue resolver efetivamente. Se tem uma coisa que a gente sempre diz é que o Código do Consumidor pegou, né? São 30 anos, é um jovem, uma jovem, né, que tem hoje uma presença na sociedade brasileira. E aí eu queria justamente dizer isso, quer dizer, quais são os princípios que estão, de algum modo, conflitando, tensionando nesse exato momento nas relações de consumo. O dever geral de qualidade, que é o dever que inspira o Código de Defesa do Consumidor em todos os seus artigos. Ao mesmo tempo, o dever de negociação, quer dizer, o dever de negociar, o dever do contrato, o dever de cooperação, que inspira o Código Civil. Quer dizer, nós temos, na verdade, hoje, à disposição de nós, mesmo que não haja legislação específica, regras específicas emanadas pelo poder público para dar conta dessa inexperiência do tempo, e o que a gente está vivendo agora é uma inexperiência do tempo. Nós nunca vivemos isso e estamos vivendo pela primeira vez e parece que a gente não sabe como dar conta de responder essas questões. Então, eu quero dizer que damos sim, porque o direito ele tem sim uma carga valorativa que preserva determinadas condições para isso. E é verdade, né? Nós vamos observar, o doutor Renato falou muito bem, que o princípio da boa-fé é um deles, né? Porque a boa-fé se presume, né? Então, a gente presume a boa-fé e há constatação e previsões legais para poder preservar essa boa-fé como dever, inclusive, de negociação. Quer dizer, então, existe o princípio do direito de negociação, o dever de qualidade e, ao mesmo tempo, aquele que a gente vai chamar que é o dever de buscar uma composição. Olha que a gente sabe como é difícil compor em relação de consumo, porque muitas vezes são interesses antagônicos. Mas, em face de um fato superveniente, como é que nós ficamos? Reivindicamos o artigo 6º do Código, que fala da possibilidade da revisão contratual. Como é que fica, então, a situação do ponto de vista do direito civil, que possibilita que, se é um fato superveniente, então, nesse caso, é um caso de força maior, é um caso inevitável, ele, na verdade, tem consequência mútua, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Então, de algum modo, o consumidor ou o fornecedor também pode reivindicar uma certa desoneração ou uma certa desincumbir de uma certa responsabilidade contratual. Isso é verdade. Não tenho dúvida que o que aconteceu de março para aqui, até agosto, como nós estamos nesse momento, foi, de algum modo, todos os segmentos, tanto fornecedores quanto consumidores, buscarem, né, um maior... como é que fica agora? Eu não posso assumir todas os ônus, todas as responsabilidades, né, decorrentes dessa
desse compromisso contratual. Mas é importante, eu sempre lembro disso, né? Como é que nós, de algum modo, podemos fazer aí uma discussão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista doutrinário, e que, de algum modo, vai nos ajudar bastante. Por quê? Porque se lá o artigo 393 do CDC diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O seu parágrafo único diz: o caso fortuito ou de força maior verifica no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Quer dizer, há uma possibilidade real de tanto o fornecedor quanto o consumidor reivindicarem essa desoneração. Mas, sempre tem o mais, o contudo, todavia, nós não podemos esquecer da vulnerabilidade que informa também a relação de consumo. Quer dizer, a vulnerabilidade é uma base sagrada que informa também a relação de consumo. Quer dizer, da mesma forma que a relação de consumo informa a ordem econômica, informa também a relação de vulnerabilidade, que não pode ser deixada de lado. E não foi diferente o que aconteceu agora. Por isso que todas essas medidas governamentais, eu vou citar rapidamente, né? Nesse momento, nós tivemos várias modificações que encerraram modificações nas relações, nos contratos. Né? Na área da educação, todo mundo sabe, o sistema educacional está vivendo aí uma pandemia dentro da pandemia, porque nós temos níveis diferenciados de servir o processo educacional, serviço público, serviço privado, educação infantil, educação fundamental, médio, ensino superior, enfim. O que está acontecendo? Tem uma coisa que não tenho dúvida, gente, vai ser inevitável. O processo de educação remota, virtual, à distância, como nós já estamos denominando com as suas variações, ela vai ser e já é uma realidade. Nós vamos ter que lidar com essa perspectiva e agora, claro, que a gente precisa levar em consideração a discussão sobre a qualidade, porque se o governo, de algum modo, reduziu, na verdade, não obriga mais o cumprimento dos dias letivos, mas ele não modificou a obrigatoriedade da carga horária e a obrigatoriedade do currículo, do programa curricular. Então, como é que eu dou um programa curricular com a carga horária com o dia letivo reduzido? Como é que fica a discussão com as universidades, com as escolas, nesse sentido? Na área da aviação, a doutora Ana Verena, que compõe a nossa Comissão do Consumidor, deve falar melhor sobre isso, mas eu quero já antecipar que essa medida provisória 925, ela bastante, de algum modo, ela abre para negociar essa responsabilidade mútua entre consumidor e fornecedor, mas, ao mesmo tempo, de algum modo, eu penso que a gente precisa repensar, porque a ordem econômica ela também toma medidas para reequilibrar a economia, para poder definir critérios, né, para não perder um certo equilíbrio fiscal, equilíbrio financeiro, equilíbrio econômico. Quer dizer, o fluxo da economia ela continua funcionando com medidas governamentais. Como é que fica a situação de um consumidor que precisa levar um tempo de 12 meses para reaver um determinado dinheiro que investiu? Porque não se trata de desistência, trata-se de reembolso. E, muitas vezes, uma empresa de aviação entende que houve uma desistência. Não houve uma desistência porque teve um fato, portanto, imprevisto, superveniente, que impôs ao consumidor deixar de realizar sua bem sonhada e desejada viagem. Na área da cultura, da mesma forma, né, a questão dos eventos, nós vamos observar também que uma outra medida provisória, que é a medida 948, traz também essa discussão sobre a possibilidade de adiar ou prorrogar ou pagar, reembolsar também com um prazo. Há, inclusive, uma situação polêmica, porque, em algum momento, permite que o consumidor, se ele remarca, foi marcado um determinado evento para determinada data, o consumidor não pode, então parece que o consumidor que tem que justificar uma nova data, quando, na verdade, não foi ele que tem causa, né? Então, a gente vai observar que, do ponto de vista do Código do Consumidor e do ponto de vista do Código Civil, aquilo que a gente está chamando de diálogo das fontes, dá para fazer aí uma construção doutrinária e prática para poder resolver questões que são muito práticas. Eu ainda queria fazer uma alusão ao novo Código do Processo Civil, né? Porque ele abre a possibilidade de negociação
alternativas de conflito, né? Resolução alternativa de conflitos, que é a chamada multiportas, né? Quer dizer, você pode buscar a negociação, a mediação permitida pelo novo Código de Processo Civil, esse dever geral de negociação, e tentar fazer uma discussão importante sobre a teoria da imprevisão com justamente a teoria da preservação ou da não onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor. E, por último, eu queria mencionar o do artigo 49, né? Porque o artigo 49 está suspenso até o final de outubro, por conta da Lei 14.010, que é a chamada o regime jurídico emergencial e transitório. Ora, para relações privadas. Esse regime jurídico, quando suspende, a gente podia pensar assim, suspendeu, não. Talvez eu acho que o legislador, na pressa de definir um regramento para uma situação nova, deixou de levar em consideração que é só para casos em que não deve exercer o direito injustificado. Porque o direito justificado do direito de arrependimento está preservado. Porque se o produto tem defeito, se o produto tem vício, não há que se não preservar o direito de arrependimento, né? A grande questão é que nem o fornecedor e nem o consumidor já tem conhecimento técnico do que é cada coisa. O consumidor recebe um produto, ele parece que vai ter que dominar o direito do consumidor, conhecer o código, ainda que haja uma lei hoje que permite a presença do exemplar do código em todos os estabelecimentos comerciais, mas nesse caso não se aplica. O que eu estou mostrando é que, nesse caso, o Instituto da Boa-Fé vai ter que ser justamente o grande elemento que está aí a nos desafiar para ser colocado isso. Então, nós temos casos de vício de produto, nós temos casos de produto adequado, produto próprio, quer dizer, é uma terminologia tão grande nessa área do direito que muitos advogados que ainda estão estudando sobre o assunto, imagine um consumidor que compra uma pizza, que compra um remédio, que compra um produto perecível e ali vai tentar estabelecer agora que tipo de classificação. Por isso que eu acho um prejuízo a forma, porque parece que, nesse afã de preservar a ordem econômica, parece que o consumidor ficou um tanto penalizado nessa suspensão desse direito do arrependimento, porque não é uma prática no Brasil de se devolver produto. Claro que nós temos vários tipos de consumidores. Sérgio, nós estamos perto de encerrar, viu? Só para... Tá bom, doutora. Uhum. Agradeço e já estou justamente caminhando para o final. A gente vai falando pensando na senhora, porque daqui a pouco a doutora Rita avisa. Então, já estou justamente dizendo que o que nós estamos vivendo agora é justamente isso. Não é só um novo contrato, é uma nova forma de vida. Essa nova forma de vida associada a um novo padrão de consumo, esse novo padrão de consumo associado às mudanças nas formas contratuais. Agora, tem mudanças contratuais, gente, que vão vir bem-vindas, que vão vir com muita força e com muita receptividade, e é importante, porque nós vamos estar modificando ela para atender melhor o que a gente vai chamar o serviço e a qualidade na relação de consumo. Por outro lado, nós temos que observar se os princípios gerais previstos na legislação brasileira e previstos na legislação consumerista estão ali preservados. Eu penso que, nesse caso, volto a repetir, e finalizando, que o dever geral de negociar, previsto no artigo 422 do Código Civil, e o dever, a repercussão do princípio do direito, do princípio da qualidade do consumidor, e o princípio da revisão contratual previsto no artigo 6º do CDC, eles são imperativos para qualquer possibilidade de discussão de revisão contratual nesse momento. Eu não tenho dúvida que se nós conseguimos, e aqui na Bahia, para finalizar, a nossa comissão, a qual eu presido, eu sou presidente da Comissão de Proteção ao Consumidor da OAB da Bahia, esta comissão discutiu e praticou uma série de recomendações com vários setores da economia baiana por conta justamente desses dispositivos que ainda servem para a gente ter orgulho de fazer direito do consumidor no Brasil e na Bahia. Muito obrigado, doutora Rita, e muito obrigado a todos que nos ouvem. Nós que agradecemos, professor Sérgio, muito obrigada pelas palavras.
as relações de consumo, elas realmente são muito importantes, né? E nesse momento que a gente vive, elas ficaram ainda mais em evidência. E acredito que o trabalho da comissão realmente foi muito importante, né? Você aqui como presidente, doutora Verena como membro da comissão, né, que vai falar conosco agora, que a gente sabe da importância e de todas as orientações que foram dadas pela comissão. Estão de parabéns pelo trabalho realizado. Agora a gente vai ouvir a doutora Verena sobre transporte aéreo e a pandemia, aspectos da nova lei 14.034 de 2020 para o consumidor. Ela é advogada graduada pela UXAL e é membro da Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor da OAB Bahia. Muito bem, doutora Verena, a palavra é com você. Doutora, muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Verena Gonzaga Souza. Eu sou advogada, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. E agora, a partir de agora, eu vou falar um pouquinho sobre um dos contratos que a gente tratou aí, né? O professor Renato Porto falou sobre a questão da advocacia, né? Acho que meu vídeo está pausado, não. Pronto, deixa eu só ajustar aqui. Tá certinho, a gente está conseguindo ver esse slide. Pronto, perfeito. Pronto, agora a gente vai falar. Doutor Renato falou sobre a questão da advocacia no direito do consumidor. Doutor Sérgio falou sobre a questão dos contratos na pandemia. E eu vou falar agora sobre um dos contratos, que é um contrato que, inclusive, a minha experiência é que muitas pessoas estão com dúvida ainda. É uma situação que atingiu bastante, né, a população. Então, por conta disso, a gente vai falar sobre alguns aspectos, né? Aí, vocês conseguem me ver direitinho, transporte aéreo e a pandemia, aspectos da nova lei 14.034 de 2020 para consumidor. Eu vou passar aqui o slide e a gente vai começar a falar aqui. Gente, olha só, por que esse tema é um tema importante, né? Eu peguei uma reportagem do Correio Brasiliense, que é uma reportagem de 27/7/2020, eu anotei até aqui, que fala sobre os efeitos da pandemia na questão dos transportes aéreos. Se vocês verificarem aí, eles dizem a crise que o setor está passando e que passou a partir de março, quando foi declarada essa questão da pandemia. Então, em março, aqui só na questão do transporte doméstico, houve uma queda de 32,84%, né, de faturamento de demanda desse setor. Quando chegou em abril, que foi o pico, houve uma situação terrível, que foi a de 93,9% de queda. Então, foi o pior mês de abril em 20 anos. Em maio, houve um crescimento, um pouco de crescimento, né, que é de 90, aí passou a 90,97. Em junho, eles estão tendo essa retomada lenta, que registraram uma queda de 89%. Por que eu estou falando isso aqui? Porque lá em março, né, quando declarou que tinha essa pandemia, que as pessoas ficaram realmente muito receosas, né, de viajar, e houve também um cancelamento dos voos, houve poucas aeronaves, o cancelamento dos voos. O governo editou uma medida provisória, que eu vou passar o slide aqui para vocês, que foi a medida provisória 925 de 2020. Ela tem uns aspectos, tá, gente? Ela diz aqui, dispõe sobre as medidas emergenciais para a aviação civil em razão da pandemia. A publicação dela foi no dia 18, começou a valer no dia... 19, desculpe, e começou a valer no dia 19 de março mesmo, que foi a partir da publicação. Alguns aspectos dessa medida provisória que algumas pessoas me perguntaram e eu disse... Primeira coisa, como eu falei que a aviação civil já tinha essa perspectiva de queda, o governo tratou de uma questão mais econômica do que a questão do direito do consumidor em si. Vocês vão ver que houve umas mudanças, né, que não foram tão benéficas para o consumidor.
O primeiro artigo e o segundo não falam muito do consumidor, mas esse artigo terceiro fala sobre a questão do reembolso das passagens, né? Que é com relação ao reembolso de valores e de crédito. Eu vou ler aqui para você. O prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, né? Pronto. Por que eu digo que o governo se preocupou muito com a economia? Porque, pela regra da ANAC, prazo para reembolso era de 7 dias. E aí o governo, buscando essa questão da economia, passou o prazo para 12 meses. Vocês podem verificar que ele não diz exatamente qual é o prazo, ou de quando é que esses 12 meses, mas era da data que você solicitava o reembolso, né? O primeiro parágrafo fala sobre a questão do crédito, né? Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio de aceitação de crédito no prazo de 12 meses contado da data do voo. Pronto. Quando ele fala de prazo de reembolso, ele não retira a questão das taxas de cancelamento, não retirava, né? Na MP 925, que foi aquela que vigeu até 5 de agosto. A partir de 6 de agosto, já temos uma nova lei, a gente vai falar sobre isso. Então, quando a pessoa pedia um reembolso, ela estava adstrita às questões das taxas de cancelamento. Por quê? Porque o governo queria que as pessoas não pedissem o reembolso de volta, que elas mantivessem o crédito. E foi isso que aconteceu. No parágrafo primeiro, ele diz aí que se os consumidores mantivessem o crédito, ficariam isentos das penalidades, no prazo de 12 meses da data do voo. Muitas pessoas entraram em contato comigo, muitos clientes entraram em contato comigo, dizendo que as companhias aéreas estavam dizendo que era da data da compra da passagem. Não, estava errado. Era da data do voo. Então, num exemplo prático, se você comprasse uma passagem em janeiro para voar em abril, você poderia usar esse crédito até abril de 2021. Essa era a MP 925 de 2020. Eu fiz um resuminho aqui, que ela diz aqui, período, até 31/12 de 2020. Então, perceba que ela não diz desde quando, ela diz só que são as passagens até 31/12 de 2020. Reembolso, 12 meses da data do pedido, mantidas as datas de cancelamento, se contratadas, porque algumas passagens, quando você compra, ela isenta a taxa de cancelamento, mas se contratadas e o consumidor quisesse retornar, né, esse valor, ele pagaria a taxa de cancelamento. E mantida assistência material. Gente, o que é assistência material? Que é uma resolução da ANAC. É o seguinte, você chega no aeroporto e quando você está no aeroporto, você verifica que ou seu voo atrasou, ou seu voo foi cancelado, ou houve um problema. Dependendo da quantidade de horas que você fica aguardando pela solução, você tem direito à assistência material, que varia de telefonema até a questão do hotel, lanche, isso depende da quantidade de horas. A MP mantinha essa assistência material. Crédito. Se o consumidor quisesse o crédito dele para utilizar, né, com qualquer outra viagem, seriam 12 meses da data do voo e sem taxa de cancelamento. Essa é a MP 925 de 2020, que foi convertida na Lei 14.034 de 2020. Pronto. Essa lei, que entrou em vigor agora, no dia 6 de agosto, agora mesmo, ela é novíssima, super nova, ela converte, né, a MP, como eu falei, mas há uma questão de algumas mudanças, que é importante o consumidor verificar. Eu vou ler aqui o que diz sobre a lei, né? Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia de Covid. Gente, é importante que a gente deixe claro que há dois aspectos nessa lei. Primeiro, quando o cancelamento do voo é feito pelo próprio transportador, né, não houve demanda, eles cancelaram o voo, não houve a possibilidade de voar, o aeroporto estava fechado, etc. E quando há uma desistência por parte do consumidor. Então, primeiro a gente vai falar aqui, que é o artigo 3º, que ele fala sobre cancelamento do transportador e fala sobre as opções de reembolso. Então, o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo, como eu falei, ele fala de cancelamento do voo
no período compreendido entre 19 de março e 31 de dezembro, será realizado pelo transportador no prazo de 12 meses. Parei. Vejam que essa lei ela já é mais específica, ela diz qual é o período da sua passagem, né? De 19 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020. No prazo de 12 meses contado da data do voo. Pronto. Conforme eu disse anteriormente, na MP, que ficou valendo até o dia 5 de agosto, eram 12 meses a partir do pedido. Esse aqui é 12 meses, são 12 meses da data do voo cancelado, né? Aí atualização monetária, quando cabível a prestação de assistência material, como eu falei, no termos da regulamentação vigente. Então, aqui tem o período, que é 19/3 a 31/12, e o prazo de 12 meses da data do voo. Vamos agora para a segunda hipótese, ainda dentro do cancelamento pelo transportador. Tudo aqui que eu estou falando é quando o transportador cancela o voo. Em vez de eu pedir o meu dinheiro de volta, eu posso querer um crédito. E por conta dessa questão da economia, realmente, se o consumidor pede um crédito, ele tem mais benefícios. Aí é que eu digo. Em substituição ao reembolso na forma prevista do caput desse artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber o crédito de valor maior ou igual à passagem aérea, em nome próprio de terceiro, para aquisição de produtos em até 18 meses. Eu recebi uma pergunta hoje interessante, que era assim, olha, eu comprei uma passagem por R$1.000 para voar em agosto. O voo foi cancelado. E aí, quando eu for comprar novamente, eu vou receber que crédito? Porque a passagem vai ser a passagem ou vai ser o crédito? Se a passagem estiver mais cara. Então, ele diz aqui bem claro que é o crédito em valor maior ou igual ao da passagem. Então, não é a passagem que está sendo ofertada ao consumidor. Isso é uma situação meio crítica, né? É o crédito do valor. A companhia aérea pode sim dar um valor maior e pode dar um valor igual da passagem que ela deve dar. Então, se a passagem aérea, nesse mesmo período, vamos que passou a pandemia, vamos dizer, né? E o consumidor queira utilizar e seja mais caro, ele não vai ter direito a um valor mais caro, ele vai ter direito ao valor que ele pagou. Em até 18 meses contados do recebimento. Vamos parar aí um pouquinho para poder analisar. A ANP dizia que eram 12 meses da data do voo. Aqui ele fala 18 meses, mas do recebimento do crédito. Aí eu vou parar um pouquinho também para dizer o seguinte. Quando o consumidor teve seu voo cancelado, ele tem que entrar em contato com a companhia e optar. Eu opto pelo crédito. Ok. Então, dentro desse período, do dia que o consumidor entra em contato com a companhia tem 7 dias para conceder esse crédito. Deu o voucher, do dia da data do voucher, são 18 meses. Eu chamo a atenção aqui que pode ser em nome próprio ou de terceiro. Então, não é necessário que eu que comprei a passagem utilize. Eu posso passar para uma outra pessoa, certo? Vamos lá. A outra situação que eu falei, que há essa diferença, é quando o consumidor desiste da passagem. Não houve cancelamento do voo. O consumidor não se sentiu seguro para voar. Isso, dentro da pandemia, pode acontecer. Era um evento, era um turismo que ele ia fazer, não vai mais fazer, não tem o porquê fazer. Então, o parágrafo 3º desse artigo, ele fala exatamente em casos de desistência. O que ele fala? O consumidor pode desistir de voo com data de início entre 19 de março e 31 de dezembro, que é o período que a gente já tinha falado, e poderá receber reembolso na forma e prazo previstos. Pronto. Eu posso ter o meu dinheiro de volta, sujeito a pagamento de eventuais penalidades contratuais. Prestem atenção que quando há o cancelamento do voo, não há penalidade. Mas quando há desistência e eu opto pelo reembolso, eu sim vou ter que pagar as penalidades contratuais, né? Ou eu posso obter um crédito, da forma que eu falei aqui agora, que é o valor correspondente ao da passagem, mas sem taxa de cancelamento, né? E vai ser utilizado
no prazo de 18 meses da data do recebimento do crédito. Chama atenção aqui, gente, para a seguinte situação. Essa questão da desistência não se aplica quando o consumidor desiste da passagem, da viagem, com menos de 7 dias da data do embarque. Por exemplo, eu tenho uma passagem agora para agosto e, véspera, eu desisti. Não, infelizmente, essa possibilidade não será dada a ele porque ele teve essa questão. A não ser que ele compre a passagem com antes de 7 dias com depois de 7 dias do embarque, ou seja, faltando menos do que 7 dias do embarque. Se houver essa compra faltando menos 7 dias do embarque, ele tem que manifestar essa desistência no prazo de 24 horas, né? É o que diz o parágrafo 6º aqui. Cadê? Desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 dias em relação à data do embarque, desde que o faça no prazo de 24 horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete. Certo? Então, tem essa situação. Pronto. Uma outra situação que é bom o consumidor entender é que essas possibilidades se aplicam em qualquer meio de pagamento. Interessante que ele diz aqui, ó, em pecúnia, crédito, pontos ou milhas. Então, se o consumidor fez o pagamento pecúnia, ele vai receber de volta. Se ele fez em crédito, ele vai receber de volta. Pontos vai receber e milhas também ele vai receber. Gente, uma outra situação também. Vamos supor que você compre uma passagem por parcelamento, né? O que o transportador tem que fazer? E isso diz o parágrafo 8º. Deve adotar as providências necessárias para que a emissora do cartão de crédito suspenda, ele diz, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não sido debitadas, sem prejuízo da restituição. Ou seja, comprei uma passagem aérea em 10 parcelas e eu paguei 2. Ele vai devolver essas 2 parcelas e vai suspender a cobrança das outras, em caso de reembolso, viu, gente? Em caso de reembolso, não em caso de solicitação de crédito. É importante, viu, a gente falar sobre essa questão do transporte aéreo, porque é uma demanda grande, né, como o professor Renato falou, em questão de consumidor, é uma demanda bastante grande para quem opera com direito do consumidor, o advogado, para verificar essas situações das empresas aéreas, né? A gente precisa orientar os nossos clientes, o consumidor precisa ficar orientado com relação a isso, porque logo no começo da pandemia, as empresas aéreas, elas não estavam adotando isso. Inclusive, alguns clientes entraram em contato comigo, como eu disse, para dizer, olha, ele estava dizendo que com 1 ano de emitida a passagem, perde a validade. Não é isso. Os prazos estão aí, eles têm que cumprir esses prazos, e então o consumidor ele tem que fazer valer os direitos dele, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algo. Doutora Verena, olha eu aqui. Esgotei meu prazo, não foi? 2 minutos, aí você consegue encerrar aí mais alguma Já encerrei. Suas colocações. Nossa, aqui deu um problema no slide. Não está aparecendo realmente. Pronto, se o pessoal puder tirar o slide, porque eram essas as considerações mesmo que eu tinha que fazer, gente. Acho que eu consegui. Uma outra consideração só é a questão dos danos morais e materiais. Continua valendo a questão do direito do consumidor, mas há uma situação peculiar nessa questão da pandemia em que essa nova lei deu uma modificada, dizendo que o consumidor tem que provar efetivamente os danos extrapatrimoniais. A gente entende que é uma questão que é prejudicial ao consumidor, né? Porque a gente fala de direito de dano moral. Eu não preciso provar que um atraso de voo de 12 horas houve uma questão de dano moral à minha pessoa. Mas há essa situação aí que foi colocada nessa lei e é importante o consumidor verificar. Doutores, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Passando essa pequena situação do transporte. Eu agradeço. Qualquer coisa, estamos aí. Meu Instagram é Ana Verena Gonzaga. Viu? Obrigada. Boa tarde.
Nós agradecemos também, doutora Verena, pelas colocações importantíssimas. Como você falou, uma lei, né, fresca e novinha, então são muitos detalhes, muitas questões que precisam realmente ser observadas para que o consumidor tenha ali seus direitos garantidos. O direito do consumidor é verdadeiramente apaixonante. E acredito que quase todos os advogados, mesmo caminhando ali para uma outra área, começam no direito do consumidor e é sempre apaixonante. Agradeço mais uma vez, é gratidão mesmo pela presença de vocês, pela disponibilidade, por terem trazido para nós um pouco, mesmo sendo tão rápido, do conhecimento de vocês, para esse congresso que está sendo muito importante. Parabenizar a OAB Bahia e a OAB Jovem da Bahia por esse grandioso evento. Eu estive presente nas outros congressos presenciais da Jovem Advocacia e a gente sentir que não parou, né, que podemos estar juntos, mesmo que de forma online, é importante. É importante para a gente se sentir apoiado, é importante para que a gente possa ter essa união, esse conjunto. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por vocês estarem aqui nesse momento. Agradecer ao OAB Bahia na pessoa de Fabrício, de Hermes e Larião, a OAB Jovem na pessoa de Sara, que possamos estar todos juntos e fortalecidos. Muitíssimo obrigada. E a gente encerra mais um painel para dar início ao próximo painel que vem aí. Tchau, tchau. Tchau, doutores. Muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado.